Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu trago para vocês uma aula bem legal. É a primeira aula da minha coleção Sereísmo. Essa coleção é bem bacana, que ela traz tanto peças de decoração quanto peças de moda. Eu trabalhei aqui com o fio Anne e o fio Cleia, como vocês vão conferir depois na lista de materiais. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que assiste os vídeos, mas ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e dessa forma receba aulas exclusivas como essa semanalmente. Ative o sininho e deixe o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. Também o seu like, caso você goste da aula, porque é muito importante para ajudar no meu trabalho. Bem, agora vamos conferir a lista e depois dar início à aula. Para trabalhar o conjunto de suplá sereia, eu vou usar 4 cores do fio Anne. O suplá eu trabalho com fio duplo, o porta-guardanapos eu trabalho com fio único e o porta-copos também com fio único. Usei as 4 cores, verde 5743, o azul 2137, que é o que vocês estão vendo aqui, o roxo 6399 e o rosa 6085. Usei ainda as agulhas para crochê número 1,75 e também a 2,5, pois eu trabalho a base do suplá com fio duplo, agulha 2,5 e 1,75 para o porta-guardanapos e o porta-copos que eu trabalho com Anne fio único. Inicio o suplá, como vocês viram, usando o Anne fio duplo. E eu vou fazer o anel mágico. Para trabalhar o anel mágico, eu faço da seguinte forma: deixo os 2 dedos, seguro e dou uma volta completa nos 2 dedos com o fio do novelo. Esse fio que caiu lá para trás, eu passo a agulha pela laçada e busco esse fio aqui por dentro. Quando eu faço isso, eu seguro. Aqui fica parecendo uma letra O. Depois disso, eu faço 1, 2, 3 correntes. Aqui eu já conto como primeiro ponto. Quando eu puxo, fechando o anel, porque eu já não vou usar todo aquele círculo, então eu posso fechar aqui deixando ele menorzinho. Agora, eu vou trabalhar no início um ponto e uma corrente. Aqui eu já fiz as 3 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto. Faço mais uma, que é a correntinha de separação, e depois disso eu trabalho um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, até completar 12 pontos no total. Lembrando que as correntinhas iniciais eu já conto como primeiro ponto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos. Um ponto, uma correntinha de separação até completar 12. Completei os 12 pontos. Quando eu completo os 12, eu faço uma correntinha e conto aqui 1, 2, 3 correntes das 4 correntes iniciais que fizemos. E aqui eu fecho a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Depois disso, aqui em cima desse primeiro ponto, eu subo as 3 correntes, que eu conto como o primeiro ponto alto da segunda carreira, e volto nesse mesmo ponto para trabalhar um ponto alto. Aqui eu fiquei com 2, contando as correntinhas como o primeiro ponto.
faço uma corrente de separação. Em cima do próximo ponto alto de base, eu faço 2 pontos altos juntos. Fiz um, volto no mesmo, mais um ponto. Uma correntinha de separação. Próximo ponto alto de base, faço um ponto alto, volto nele novamente, mais um ponto. Fiquei com 2. Uma correntinha de separação. Ou seja, em cada um dos 12 pontos ao longo da carreira, faremos 2 pontos altos juntos, sempre separados por uma correntinha. Tenho aqui os 12 blocos. Aqui no final, eu fiz uma correntinha e fecho na terceira corrente que eu contei como primeiro ponto, um ponto baixíssimo. 12 bloquinhos com 2 pontos altos cada, separados por uma corrente. Agora, faremos a carreira dos Vs. Eu faço um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo lá na correntinha, no espaço de correntes que eu tenho entre um bloco e o outro. Aqui eu vou fazer o meu primeiro V. 3 correntinhas para o ponto e 2 para vira. Aqui no início, 5 correntes no total. Volto nesse espaço entre um bloco e outro e trabalho um ponto alto. Laçada na agulha, eu não faço correntes entre os Vs, só dentro no espaço. Agora, no próximo V, eu venho dentro do espaço de correntinhas da base, faço um ponto alto, 2 correntinhas no centro do V e um ponto alto. Para pular para o próximo V, eu não faço correntes, eu já venho diretamente no próximo espaço, entre um bloco e outro, e trabalho o meu V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, até chegar ao final da carreira. Teremos 12 Vs no total, um em cada espaço de corrente. Carreira dos Vs finalizada. Aqui no finalzinho, no último espaço da corrente de base, eu fiz o último V e agora eu conto lá do início, 1, 2, 3 correntes. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu tenho a base, os 12 Vs em volta da carreira para trabalhar a primeira carreira dos leques. Faço o seguinte, um ponto baixíssimo para ficar dentro do primeiro V. Aqui eu subo as 3 correntes que eu conto como um ponto. Volto nesse espaço e faço um ponto alto. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Fiquei com o meu primeiro leque dentro do primeiro V. Agora, eu faço uma correntinha de separação. Dentro do próximo V, no espaço das correntinhas de base, eu trabalho 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Fiz o meu segundo leque em cima do segundo V. Trabalho uma corrente de separação e vou para o próximo leque. Essa contagem em volta de toda a carreira. 2 altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Fiz o leque, uma correntinha de separação entre um leque e outro, e já vou em cima do próximo V para trabalhar o próximo leque. Cheguei ao final, completei aqui os 12 leques. Agora, eu faço uma corrente de separação, conto 1, 2, 3. E nessa terceira correntinha que contamos como primeiro ponto, eu fecho com baixíssimo. Trabalho um baixíssimo para ficar em cima do segundo ponto do leque. E a partir dele, eu já subo 3 correntes para contar como primeiro ponto. Vamos trabalhar toda a carreira em leque, só que agora um leque com 3 pontos.
Fiz um ponto em cima do segundo ponto do leque de base. Dentro do espaço de correntes, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E em cima do primeiro ponto do leque, após as correntinhas de base, eu faço mais um ponto para completar 3 de cada lado. Uma correntinha de separação, em cima do próximo leque, eu venho no segundo ponto e faço um ponto alto. Faço mais 2 para completar os 3 dentro do espaço, 2 correntinhas, 2 pontos no espaço e um ponto no primeiro ponto do leque do outro lado, após as correntinhas, para completar os 3 pontos. Dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. Uma corrente e leque sobre leque, sempre fazendo um ponto de um lado, outro do outro, para completar os 3. No espaço, sempre 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. E dessa forma, quando eu chegar lá no finalzinho da carreira, eu volto para darmos continuidade, já iniciando a próxima carreira. Carreira finalizada dos leques com 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos e uma correntinha de separação. Aqui vocês vão ver que eu cortei o fio, deixando mais ou menos uns 10 centímetros de sobra. Cortei só um fio do Anne, o outro permanece na mesma cor, no meu caso aqui, o verde. Aqui eu tenho um fio na cor azul, porque eu vou fazer a união e a primeira carreira de mescla, ou seja, onde eu vou colocar 2 fios do Anne, só que agora trabalhando com cores diferentes. Vou fazer o seguinte para unir esses 2 fios. Eu venho aqui, pego o fiozinho verde e vou dar um nó simples no fiozinho azul. Essa ponta do verde, eu trago o máximo possível ali perto do meu trabalho. Depois, eu pego a pontinha do azul e vou unir aqui com a pontinha do verde. Então, dando um nó no azul sobre o fio verde. O que eu fiz? Eu dei um nó na pontinha do verde e depois um nó na pontinha do azul. Eu fiquei com 2 nozinhos, um na ponta do azul, um na ponta do verde. Agora, eu só puxo para que os nós fiquem próximos. Depois disso, eu já posso cortar o fiozinho. Então, eu venho aqui, corto bem próximo, gente. Não precisa ficar com medo, nada, porque ele fica um nó super, super seguro. Então, bem pertinho. Esse nó, ele some por dentro do trabalho. Agora, eu venho, faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu já vou começar a trabalhar os leques, desculpa, dessa próxima carreira. Eu vou manter os leques com 3 pontos de cada lado, como na carreira anterior. Só que agora, eu faço 2 pontos sobre o leque de base de um lado, 2 do outro, e dentro do espaço, só um ponto alto de cada lado. Aqui, eu já começo fazendo as 3 correntinhas, próximo ponto, um ponto alto, já são 2. E no próximo, aqui no espaço, um ponto,
duas correntes e um ponto. Permaneço com os 3 pontos, só o local que eu trabalho os pontos que fica diferente. Fiz um ponto aqui dentro do espaço e trabalho 2 pontos altos sobre os pontos do leque de base. 3 pontos de um lado, 2 correntinhas, 3 pontos de outro. Agora, eu vou trabalhar a correntinha de separação. E depois disso, eu repito o mesmo no leque seguinte. Eu não faço o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto, terceiro, um ponto alto dentro do espaço de correntes, então, já completei os 3 pontos. 2 correntinhas de separação aqui no meio, um ponto dentro do espaço e depois trabalho 1, 2 pontos altos e fica sobrando o último ponto. Uma correntinha de separação e trabalho até chegar ao final da carreira. Aqui vocês vão ver que o nozinho, ele já ficou escondidinho ali no meio, eu nem consigo ver o arremate. Aqui, eu fiz, então, os leques mantendo os 3 pontos, só a diferença que dentro do espaço de correntes, eu trabalho agora só um ponto de cada lado. Sempre separando um leque do outro com as correntinhas, até dar a volta em toda a carreira. E aqui a gente já começa a ver um pouco do azul se mesclando ali com o verde, o que realmente vai dar esse efeito do sereísmo. Eu vou trabalhar essa carreira dessa forma. Na próxima, eu já vou fazer novamente o nozinho e trocar o verde pelo azul, onde vai permanecer uma única cor, como já havíamos feito no início com o verde. Cheguei no finalzinho da carreira, que eu já cortei o fio, e eu também já tenho aqui o fio que eu vou unir, ou seja, o fio azul ficando agora com a mesma cor nas 2 fiozinhos do Anne. Eu venho, pego a cor azul, que é a cor nova, a cor que eu vou colocar agora substituindo o verde, e dou um nozinho simples nessa primeira pontinha. Venho com a outra pontinha, que era a cor que eu estava usando, a cor verde, e aqui eu também vou dar um nozinho simples. Prontinho, agora eu posso puxar os 2 ladinhos, fiz a junção do nó, e agora eu corto. Como eu disse pra vocês, pode cortar bem rente, sem preocupação nenhuma. É um nó que realmente não solta. Depois disso, eu já tenho aqui as 2 cores prontinhas para começar a tecer a próxima carreira. Faço um ponto baixíssimo para ver no próximo ponto. Na carreira de base, temos o leque com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Agora, em cima do segundo ponto dos 3, eu já levanto as correntinhas. E no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Então, já fiquei com 2 em cima dos pontos do leque. Dentro do espaço central, nas correntinhas de base, eu faço mais 2 pontos, ou seja, agora teremos no leque 4 pontos, 2 correntinhas e do outro lado mais 4 pontos. Então, faço 2 no espaço central e 2 sobre os pontos do leque de base. 4 pontos, 2 correntinhas e 4 pontos. Uma corrente de separação, não faço o primeiro. E depois eu sigo até completar os 4 pontos. 2 em cima do leque e 2 pontos no espaço central. 2 correntes, 2 pontos no espaço central, no leque de base. E 2 pontos sobre o leque.
deixando sem fazer o primeiro no leque de base e também o último. Uma correntinha de separação e sigo dessa forma até completar toda a carreira. Na carreira seguinte, não vamos fazer a troca da cor, eu vou permanecer 2 carreiras na cor azul. Já finalizei a primeira carreira toda na cor azul e vou para a próxima. Venho no segundo ponto, faço um baixíssimo. Terceiro, um baixíssimo. Eu vou continuar com os leques com 4 pontos altos de cada lado. Só que para isso, eu tenho que deixar sem fazer os 2 primeiros e os 2 últimos para dar a contagem. Em cima do terceiro, eu subo as 3 correntinhas, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com os 2 primeiros sem fazer e os 2 últimos também, como nós vamos ver aqui no final do leque. 4 pontos, fiz os 2 dentro do espaço, 2 correntinhas, faço 2 pontos dentro do espaço, e aqui do outro lado, eu faço 2 pontos. Fiquei com 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Agora, faço uma correntinha de separação. Aqui ficaram os 2 últimos pontos sem fazer, e lá do outro lado, eu pulo também os 2 primeiros. Faço 2 pontos, no espaço central mais 2, ficando com 4, 2 correntinhas, e desse lado eu também faço os 4. 2 dentro do espaço e 2 sobre o leque de base. Novamente, ficaram sobrando os 2 pontos e eu pulo 2 desse lado. Uma correntinha de separação, começo novamente a trabalhar o leque. Dessa forma, eu trabalho toda a carreira. Chegando ao final, eu volto para fazer a troca da cor novamente. Carreira finalizada, a segunda carreira no azul. Agora, eu já fiz a união da cor roxa e eu faço um ponto baixíssimo para ficar em cima do segundo ponto dos 4. Trabalho as 3 correntes e sigo fazendo um ponto para cada. Ficamos agora com 5 pontos de cada lado. 3 em cima do leque e 2 dentro do espaço. Completando os 5 pontos, eu faço 2 correntes, trabalho mais 2 pontos aqui dentro do espaço e um ponto para cada em cima do leque, até completar os 3. Então, eu fico sem fazer o primeiro e o último ponto do leque. Terminei o leque, 5 pontos, 2 correntes e 5 pontos, faço uma correntinha, venho pro próximo, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e começo a trabalhar tudo novamente, até completar os 5 pontos, fazendo os 3 em cima do leque, 2 no espaço de correntinhas, 2 correntes, os 2 no espaço e os 3 em cima do leque, ficando com 5 pontos de cada lado novamente. Deixa eu terminar aqui os 3 para mostrar para vocês melhor. Então, olha só, tenho aqui, o primeiro eu não fiz, nem o último. 5 pontos, 2 correntes e 5 pontos. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira. A próxima carreira, eu vou trabalhar novamente com as 2 cores, o roxo e o azul. Então, eu não faço
a troca de fio na próxima carreira. Eu vou terminar essa e volto dando continuidade, já iniciando a próxima. Cheguei ao final da primeira carreira, onde eu mesclei o azul com o roxo, e agora eu inicio a próxima. Nessa carreira que fizemos, temos 5 pontos, 2 correntinhas e 5 pontos de cada um dos lados. Agora, eu continuo fazendo essa segunda carreira, misturando essas duas cores, seguindo o mesmo processo, fazendo leque sobre leque. Eu venho com baixíssimo no segundo ponto. Trabalho as 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto, e depois eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 4 pontos e faço aqui dentro do espaço o mesmo que a carreira anterior, 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 pontos, ficando com 6 pontos de cada lado. Já fiquei com 6 desse lado, 2 correntinhas e faço mais 6 do outro lado. 2 pontos no espaço e 4 sobre o leque. Sempre eu vou separar com uma correntinha. Sempre pulo o primeiro e sigo fazendo o mesmo processo que eu já fiz nesse leque anterior. Fico sem fazer o primeiro e o último. Dessa forma, ficamos com 6 pontos de cada lado do leque, 2 correntes na parte central e uma correntinha separando um leque e outro. Ao final dessa carreira, vamos trocar a cor e eu vou trabalhar só com o roxo. Já finalizei a carreira, já fiz a união do fio, cortei o fio azul, fiz a união do segundo fio já com a cor roxa, e agora eu vou trabalhar com os 2 fios da mesma cor. Eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Depois, subo 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto e trabalho ponto sobre ponto. Ficaremos com um leque agora com 7 pontos de um lado, 7 pontos do outro e as 2 correntinhas centrais de separação. 5 pontos ficam em cima do leque de base e 2 na parte central, na parte das correntinhas, como já fizemos nas carreiras anteriores. 2 correntes, 2 pontos dentro do espaço e faço os 5 pontos do outro lado, ficando com um total de 7 pontos de um lado, 7 pontos do outro. Chegando aqui no último, e vejam só, temos aqui 7 pontos, 2 correntes e 7 pontos, deixando sem fazer o primeiro e o último ponto. Uma corrente, pulo o primeiro, venho no segundo e a partir dali trabalho um ponto para cada ponto, ficando com 5. 2 na parte central, que somando eu fico com 7 pontos. Faço as 2 correntinhas, 7 pontos. E dessa forma eu trabalho até circular toda a base. Essa é a primeira carreira na cor roxa, faremos 2. Então, ao final dessa carreira, eu volto mostrando a contagem da próxima. Já finalizei a primeira carreira na cor roxa, onde temos os leques com 7 pontos de cada lado. Eu vou manter nessa segunda carreira na cor roxa o
leque com a mesma quantidade. Então, teremos 7 pontos, 2 correntes e 7 pontos. Para manter a mesma contagem, eu tenho que iniciar a partir do terceiro ponto, deixando os 2 primeiros sem fazer e os 2 últimos, mantendo assim 5 pontos em cada lado, em cima do leque de base, com os 2 centrais, 7 pontos no total. Então, depois que eu cheguei aqui com os pontos baixíssimos em cima do terceiro ponto, eu inicio a carreira daquela mesma forma, fazendo as 3 correntinhas, um ponto para cada ponto de base em cima do leque. Fiquei com os 5 pontos. Na parte central, onde eu tenho as correntinhas, eu faço 2, já somei aqui 7 pontos. 2 correntes e do outro lado, eu faço a mesma contagem. 2 pontos na parte central, 5 em cima do leque de base, ficando com 7 pontos. Uma correntinha de separação. Em todos os leques, eu pulo os 2 primeiros, inicio a partir do terceiro ponto, faço os 5 pontos, 2 na parte central são 7, 2 correntinhas, 7 do outro lado. Sempre ficando sem fazer os 2 primeiros e os 2 últimos em cima de cada leque de base. Finalizando essa carreira, vamos trocar novamente a cor, agora colocando a última cor aqui das camadas, que é a cor rosa. Já cortei um dos fios na cor roxa e fiz a união com um fio na cor rosa. Vamos trabalhar uma carreira com essas 2 cores. Já fiz um ponto baixíssimo. E aqui, em cima do segundo ponto de base, eu faço as 3 correntinhas e trabalho um ponto para cada ponto do leque. Ficaremos com 6 pontos em cima do leque de base e 2 na parte central. 8 pontos de cada lado nessa carreira. 2 correntinhas, como já fizemos nas carreiras anteriores. No espaço, ainda faço os 2 pontos na parte central e 6 pontos no outro lado. 8 pontos, 2 correntes e 8 pontos. Deixando o primeiro e o último ponto sem fazer. Uma correntinha e começo tudo novamente. Vou trabalhar até completar a carreira com essa mesma contagem, leque sobre leque. Ao final dessa carreira, eu já vou trocar a cor, deixar o roxo e colocar mais um fio do rosa. Aliás, a próxima carreira, depois dessa carreirinha aqui, faremos uma carreira na cor rosa, que é a carreira de acabamento, fazendo o biquinho da última carreira. Já finalizei a carreira onde eu tenho o rosa e o roxo andando junto, e já troquei o fio, unindo aqui o segundo fio do rosa, e caminho com baixíssimos até o terceiro ponto. Faço 3 correntinhas. Como eu disse para vocês, essa carreira do rosa é a carreira do acabamento. Eu tenho um outro aqui já finalizado para mostrar para vocês como fica esse acabamento. Ele fica bem delicado e com o rosa finalizando, temos por completo essa tendência do sereísmo. Aqui eu trabalho também os pontos cruzados entre um bico e outro, só para dar um detalhe mais bonito. Picou
Em cada um dos pontos ao longo da carreira, eu pulo 2 pontos da base de um lado, 2 do outro e também faço um ponto sem picô no início e um no final de cada barradinha. Para iniciar, então, eu já pulei os 2 pontos e já fiz as 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto, venho no próximo. Um ponto alto, 2 correntes, passo nas 2 laçadinhas aqui do ponto para ficar bem firme e fecho com baixíssimo. Fiz o meu primeiro ponto alto com picô. Ponto alto novamente, 2 correntinhas, passo aqui nas laçadinhas do ponto e fecho com baixíssimo. E dessa forma eu sigo fazendo um ponto alto com picô de 2 correntinhas para cada ponto alto de base. No espaço que eu tenho central, faremos, onde eu tenho as correntinhas no leque de base, faremos 2 pontos altos com picô de 2 correntinhas. Então, percorri até aqui, eu tenho 6 pontos. Venho aqui no espaço, faço um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Novamente, um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo. Tenho até agora 8 pontos, um sem picô, depois eu segui fazendo um ponto alto com picô para cada ponto de base. No espaço central, 2 pontos altos também com picô, e desse lado aqui eu sigo. Eu vou fazer a mesma contagem que do outro lado, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 pontos com picô, e o sexto, que vai ser o último ponto do biquinho, eu não faço picô, nem no começo e nem no final, para dar uma base, como se fosse a lateral de um lado e do outro. Eu venho trabalhando até chegar aqui no último pontinho. Faço 5, o sexto eu não faço picô. Então, olha só. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. O sexto, eu não faço o picô. Aqui eu já terminei o meu barradinho. Eu vou fazer agora a passagem de um barrado pro outro, de um bico pro outro. Como eu disse pra vocês, eu fiz um detalhe aqui, que é um ponto cruzado, só pra ele ficar com um detalhe mais bonitinho, diferente. Então, eu faço o quê? Eu terminei aqui, fiz o último ponto sem picô, tenho a sobra dos 2 pontos desse lado. Eu faço o seguinte, eu venho no primeiro ponto do próximo barradinho, do próximo bico. Nesse próximo ponto, eu não pego na cabecinha do ponto, eu passo a agulha por trás, busco essa laçada e faço um ponto alto em relevo à frente do trabalho. 2 correntinhas, laçada na agulha, e agora eu volto no último ponto do bico anterior. Passo por trás do ponto, busco a laçada e faço meu ponto alto em relevo. Olha só, já deu o formato cruzado. Depois disso, eu vou seguir da mesma forma. Eu não faço correntinhas e eu conto aqui 1, 2 pontos. No terceiro, eu faço meu ponto alto sem picô e depois começo tudo novamente, repetindo a mesma contagem que eu fiz no anterior. Faço os pontos altos com picô, 2 pontos altos com picô na parte central, não faço picô no primeiro e nem no último. Eu vou fazer essa parte do cruzadinho novamente, que é mais assim, diferente, para que não fique dúvida.
terminei o último ponto, eu venho lá no primeiro ponto do barrado, aqui do bico do outro lado, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, faço meu ponto alto em relevo. 2 correntes, volto no último ponto do barradinho anterior. Também passo a agulha por trás, busco a laçada e faço meu ponto alto em relevo. E ele já cruza sozinho. Depois disso, começo novamente a mesma contagem que eu fiz no anterior. Pulo o primeiro, o segundo e a partir do terceiro, eu começo a trabalhar. Faço o primeiro ponto sem picô, sigo toda a contagem e o último ponto sem picô. E faço o cruzado entre todos os biquinhos. Cheguei ao finalzinho da carreira, fiz o ponto baixíssimo, cortei o fio e eu puxo. Aqui eu vou levar esse fiozinho aqui pra trás. Eu venho, dessa mesma forma, eu posso arrematar todas as pontinhas e todos os tipos de trabalho também. Puxo aqui pra trás e trago ele por dentro de algumas laçadinhas do ponto. Depois disso, eu venho, como eu estou trabalhando com fio duplo, eu vou separar esse fio. Fica com um arremate mais fácil. Depois dele separadinho, esse formato eu também posso usar lá na pontinha inicial, e se eu deixei as pontinhas quando eu fiz a união, na troca de cor. Aqui eu dou 2 nozinhos simples, como a linha ela é bem fininha, quando eu abro e deixo um cabo para cada lado, ela fica fininha e os nozinhos vão sumir aqui por dentro das laçadinhas do ponto. Aqui no final, eu corto, e quando eu corto, eu pingo um pinguinho de cola pano. Bem aqui onde eu cortei. Agora é só vir e cortar o fiozinho e ele já fica arrematado. E como eu disse, eu posso repetir esse arremate no restante das pontinhas. Então, eu venho, separo o fio, dou os 2 nozinhos simples. E depois eu levo esse fiozinho por dentro de várias laçadinhas do ponto, sempre tudo no lado avesso. Um pinguinho de cola pano. Ó, eu até puxo abrindo aqui o pontinho, porque a cola fica lá dentro. Venho e colo. O porquê da cola? Ela sela por completo essa última pontinha. Claro que ele não ia escapar, porque já foi dado o nozinho de arremate, passei por dentro dos pontos. Só que essas últimas pontinhas, com a lavagem, ela pode desfiar aquele pedacinho. Então, colocando aqui um pinguinho de cola, ele sela por completo esse arremate. O mesmo eu repito nas outras pontinhas e assim o suplá já fica finalizado. Suplá já finalizado, agora eu posso trabalhar o porta-copos. O porta-copos eu trago 2 sugestões para vocês. Aqui na base do suplá, desde a primeira carreira até a última, eu trabalhei com 2 cabinhos do Anne. No porta-copos, você pode trabalhar com um cabo do Anne, como esse pronto que eu tenho aqui, só que você não vai ter um mesclado que eu tenho nas carreiras do suplá. Caso você só tenha o Anne, você pode trabalhar dessa forma, ele fica bem parecido, só que sem o mescladinho ao longo das carreiras.
Eu vou trabalhar o meu aqui, agora na hora da aula, usando o Clea, para que eu faça também esse mescladinho. Usando o Clea, vou usar 2 cabos, que 2 do Clea ficam com um tex super parecido aqui com um cabinho do Anne, como eu fiz esse aqui. Então, eu vou deixar esse aqui do ladinho e vou começar um com os 2 cabinhos de Clea. Agora, vamos usar a agulha 1,75. Para trabalhar o porta-copos, como eu disse, esse aqui eu vou trabalhar com os 2 cabinhos do Clea. Eu faço o anel mágico, seguro, trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas. Depois esse processo, eu também fiz aqui, mas usando um cabo do Anne. Fiz as 4 correntinhas, eu trabalho dentro do anel, um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Trabalhando dessa forma por 12 pontos, já contando as correntinhas iniciais como um pontinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até completar os 12. Finalizei os 12 pontos, faço a última correntinha, fecho o anelzinho, essa pontinha, como todas as outras ao longo do trabalho, eu vou deixar para arrematar no final. Fiz a correntinha, conto 1, 2, 3 das 4 correntinhas iniciais que fizemos e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Volto nesse primeiro ponto de base, onde eu fiz as correntinhas, e trabalho um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço um ponto alto, volto nele mesmo, mais um ponto. Fico com os bloquinhos com 2 pontos altos sobre cada um dos 12 pontos, separados por uma correntinha. Então, faço a corrente e 2 pontos altos sobre o ponto alto de base. Ao final da carreira, ficaremos com 12 blocos com 2 pontos altos cada. Cheguei ao final da segunda carreira, tenho os 12 bloquinhos com 2 pontos separados por uma correntinha. Eu já cortei um dos fios e uni a cor azul. Trabalho em pontos baixíssimos até ficar dentro do primeiro espaço da correntinha. Aqui, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Volto no mesmo espaço e trabalho um ponto alto. Fiz o meu primeiro ponto V. Trabalho agora um ponto alto no próximo espaço de base, 2 correntinhas e um ponto alto. Segundo ponto V de base. Venho no próximo espaço da correntinha, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Novamente, tenho mais um V na base. Eu vou trabalhar um ponto V em cada espacinho, em cada correntinha que eu tenho ao longo da base. No finalzinho dessa carreira, ficaremos com 12 Vs.
Finalizei a carreira mescladinha com o azul e o verde, já uni o segundo cabo na cor azul e agora eu trabalho a carreira dos leques. Depois da união, eu faço um ponto baixíssimo, vindo aqui dentro do primeiro V de base, e agora eu faço o leque. 3 correntes, um ponto alto. 2 correntinhas e 2 pontos altos. As correntinhas ali que eu fiz no início, as 3 correntes, eu já conto como um ponto. Tenho no meu leque 2 pontos altos, 2 correntes e 2 altos. Uma correntinha de separação, dentro do espaço de correntes do próximo V, faço novamente o leque. Sempre essa mesma contagem, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Para passar de um para o outro, eu faço uma correntinha. Novamente, o leque. Trabalho um leque em cada V de base, agora usando só a cor azul. Depois dessa carreira, eu dou continuidade, pois faremos leque sobre leque. Depois de trabalhar toda essa carreira no azul, eu vou trabalhar uma carreira no azul e no roxo. Então, eu vou trocar um cabo na próxima carreira. Cheguei ao final da carreira dos leques, já caminhei até o segundo ponto e também já troquei o fio, incluindo um cabo roxo no lugar de um azul. Trabalho as 3 correntinhas em cima do segundo ponto e dentro do espaço central do leque, onde eu tenho as correntinhas, eu trabalho 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Vamos trabalhar leque sobre leque, só que eu sempre faço um ponto antes do espaço e um ponto depois, em cima dos pontos altos do leque, ficando com 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Aqui, eu já faço uma correntinha e já vou lá para o próximo leque. Em cima do segundo ponto, eu faço um ponto, ou seja, antes do espaço. Faço mais 2 pontos para completar os 3. 2 correntinhas, 1, 2, 3 pontos, sendo que esse ponto eu faço em cima do primeiro, no outro lado do leque. Novamente, tenho o leque com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma correntinha de separação, venho sobre o próximo leque e repito o mesmo processo. Ou seja, teremos 12 leques com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, separados por uma correntinha. Carreira finalizada, fechei com um baixíssimo e já troquei o fio, trabalhando agora com os 2 na cor roxa. Eu vou repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior, então eu trabalho ficando aqui em cima do terceiro ponto, faço um ponto aqui desse lado, 2 pontos na parte central do leque, 2 correntes, 2 pontos altos ainda na parte central do leque e um ponto do outro lado do leque, aqui no primeiro ponto do outro lado. Fiquei com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma correntinha de separação, pulo 2 pontos, venho no terceiro, um ponto, dentro do espaço, eu trabalho 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos,
E no primeiro ponto de base da carreira de base do outro lado, faço mais um ponto completando os 3, ficando com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, separando os leques com uma correntinha. Trabalho toda a carreira dessa mesma forma. Para iniciar o biquinho de acabamento, eu venho entre um leque e outro, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto. O próximo, faço um ponto alto, 2 correntes e fecho com baixíssimo, formando um ponto picô. No espaço de correntinhas, no centro do leque, faço 3 pontos altos com picô de 2 correntinhas em cada um deles. 2 pontos, fecho o picô, terceiro ponto, 2 correntinhas, fecho formando o picô. E aqui no primeiro ponto desse lado, também trabalho um ponto alto com picô. No segundo ponto, eu faço só um ponto alto. Já tenho aqui o meu primeiro biquinho. Faço um ponto alto, que seria como se fosse uma borda. Depois, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com picô de 2 correntinhas. E finalizo com um ponto alto, que seria o ponto de borda desse lado. Na parte central, os 3 pontos, ficando com 5 pontos altos com picô no centro do bico. 2 correntinhas para passar lá para o outro biquinho e prendo um ponto baixo na correntinha entre um leque e outro. 2 correntinhas, pulo o primeiro, venho no segundo e repito a mesma contagem. Um ponto alto, depois faço um ponto alto com picô, 3 pontos altos com picô no espaço e um ponto alto no primeiro ponto do outro lado. Um ponto alto sem picô para finalizar. Então, 5 pontos altos com picô, inicio com um ponto alto, finalizo com um ponto alto. Como fizemos aqui nesse primeiro. Sempre lembrando, passando de um biquinho pro outro, eu faço 2 correntes, prendo um baixo. 2 correntes e aí sim começo o próximo biquinho. Isso em cada um dos leques, ficando com 12 biquinhos, como esse aqui, que eu fiz apenas no fio Anne. Eu vou dar toda a volta e volto mostrando os dois para que vocês possam comparar aqui a diferencinha entre o Anne e o Clé. Já percorri toda a carreira fazendo o biquinho de acabamento. Agora, eu vou arrematar o fiozinho, deixar ele pronto, para depois trabalhar o porta-guardanapos. Aqui no final, eu já cortei o fio e eu fecho com baixíssimo, fazendo um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que fizemos. Depois que eu fechei, eu puxo o fio, viro o porta-copos com o avesso de frente para mim e trago esse fio aqui pro lado avesso do trabalho. Eu vou percorrer com ele aqui por dentro das correntinhas até chegar ali naquela parte onde eu tenho os pontos altos, porque dessa forma eu consigo um arremate melhor. Venho, passo por dentro. Quando eu chego aqui nos pontos altos, eu vou separar esse fio
para que ele fique mais fininho. Passo um por dentro do pontinho. E agora, dou 2 nozinhos. Esse nozinho, ele some, porque o fio vai ficar bem fininho. Depois, eu levo por dentro de mais algumas laçadinhas do ponto. E aqui, a hora que eu vou arrematar, da mesma forma que eu já mostrei pra vocês no supply, eu uso a cola pano, pingo só um pinguinho. E depois, corto o fio, deixando ele arrematado já por completo. Esse processo, como eu disse para vocês no supply, é um processo de arremate que eu posso usar em todas as pontinhas. Eu vou arrematar o meu e volto para dar início ao porta-guardanapos. Já arrematei as pontinhas do porta-copos e agora dou início ao porta-guardanapos. Eu vou trabalhar um cordão com 100 correntinhas. Depois que eu fiz as 100, eu viro o meu trabalho, pulo 1, 2 e a partir da terceira faço um ponto baixo para cada correntinha do cordão. Até chegar lá no finalzinho, na última correntinha de base. Essa é a sustentação para depois enrolarmos a flor e montar o porta-guardanapos. Cheguei no finalzinho aqui do cordão, já fiz o último ponto. Aqui, basicamente, eu tenho uma carreira em pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar as argolinhas e depois, na próxima carreira, confeccionar as pétalas. Para isso, eu viro o meu trabalho, fico com a carreira de pontos baixos com o avesso de frente para mim, faço 3 correntes, pulo 2 pontos baixos. Venho no terceiro e faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos da base, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Dessa forma, eu trabalho ficando com essas mini argolinhas até chegar ao finalzinho da carreira. Chegando aqui no final, eu volto, como eu disse para vocês, para confeccionar as pétalas. Já percorri toda a base, tenho a minha carreira de argolinhas, viro o meu trabalho. Dentro dessa primeira argola, eu passo a agulha, faço um ponto baixo, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizo com um ponto baixo. Novamente, na próxima argolinha, um ponto baixo, 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Fiz o 5º ponto, eu faço ainda na mesma argola um ponto baixo para finalizar. Essa é a pétala. Eu faço um baixo, 5 altos e um baixo. Em cada argolinha, teremos essa mesma contagem, sempre iniciando com um ponto baixo, faço 5 altos e finalizo com um baixo, ainda na mesma argolinha. Vou trabalhar até chegar lá na última argolinha. Quando eu chegar aqui nessa última argola, eu ainda não corto o fio. Eu volto para mostrar para vocês, porque eu vou deixar uma parte do fio aqui para trabalharmos a montagem da flor e também o arremate. Já terminei a carreirinha de pétalas. Aqui eu cortei o fio deixando
de 50 a 60 centímetros de sobra. Quando eu chego aqui no último ponto da última pétala, eu já faço um baixíssimo ali no finalzinho, sobre a carreira do ponto baixo. E puxo o meu fio. Agora, eu vou começar a montagem da flor, enrolando a flor para que ela fique montadinha, já finalizada, para depois também encaparmos a argola de madeira ou de acrílico, a que você der preferência, para depois aplicar a flor. Já passei o fio de sobra na agulha de tapeçaria. E agora, eu venho aqui na pontinha, ela já até fica bem enroladinha, ó. E eu venho na pontinha com o direito de frente pra mim. O direito, ele vai ficar pra dentro da florzinha. Então, o direito, professora, mas eu estou começando agora, eu tenho dificuldade de ver onde é o direito e o avesso. O direito, ele sempre mostra o sinal das correntinhas. Então, quando eu olho aqui, ó, parece que o final do ponto, a cabecinha do ponto, ele fica virado de frente para mim, como se fosse uma correntinha. Quando eu venho do lado avesso, eu já não tenho essa parte que fica realmente mostrando como se fosse uma correntinha. Então, correntinha ali, a frente do ponto virada para mim, eu começo a enrolar a florzinha. Quando eu começo a enrolar, eu já viro essa parte de trás aqui pra mim. Porque, sabe a carreirinha de pontos baixos que eu disse que seria a base? Essa carreirinha, ela me guia aqui atrás pra ir enrolando sempre uma depois da outra. Então, eu não vou colocar aqui em cima, eu vou colocar aqui bem rente a carreirinha de pontos baixos anterior. E ela vai ficando como se fosse uma base reta, ó. Então, olha aqui a carreira de pontos baixos, eu venho com essa próxima bem do ladinho dela. E vai construindo uma basezinha reta aqui no fundo. Depois que eu já enrolei a minha florzinha, aí sim, ainda está solta, mas eu já posso começar a costura, a montagem. Venho com a minha agulha aqui na base. E agora, aqui, eu passo tanto na base quanto na carreirinha de baixo. Então, venho pegando as duas carreirinhas que estão por fora. Eu não preciso passar em todos os pontinhos, porque ela já vai ficar super segura, porque eu vou dar toda a volta costurando. E assim eu venho, até dar a volta na primeira carreirinha. Depois, eu vou repetir o mesmo, né? Agora, eu estou pegando a primeira e a segunda camada, depois eu vou pegar as outras seguintes, realizando o mesmo processo. Já terminei a costura da florzinha, mas eu ainda permaneço com a agulha de tapeçaria e o restante do fio. Eu vou mostrar agora como eu encapo a argolinha de madeira ou acrílico, você escolhe qual você tiver mais facilidade para encontrar ou preferência também, né? Como eu tinha de madeira aqui, eu vou usar a de madeira. Eu até prefiro, gente, a de acrílico, porque ela facilita bastante a lavagem. Depois disso, que eu vim aqui com a argolinha de madeira, com o fio na agulha, eu já fiz a laçadinha inicial. E eu faço o seguinte, eu passo a agulha por dentro da argola, busco a laçada e fecho com um pontinho, como se eu estivesse trabalhando o ponto baixo. Passo a agulha por dentro da argola, busco a laçada, trago ela juntinha aqui da outra e fecho as duas laçadinhas.
Só isso, toda a volta. Eu venho trazendo sempre pra perto, pra que ele fique bem juntinho. Essa laçadinha aqui, que é a laçadinha, como se eu fosse fechar com um ponto baixo, eu mantenho ela bem apertadinha. E venho trabalhando, fazendo toda a volta dessa mesma forma, ó. Fecho as duas, passo a agulha por dentro da laçada, trago o fio e fecho. Ela vai ficando com essa voltinha aqui. Ó, vai cobrindo toda a parte da madeira ou do acrílico e vai formando aqui como se fosse uma carreirinha mesmo, ó. Eu fico com o acabamento com as laçadinhas do ponto aparecendo. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para arrematar essa parte e depois trabalharmos a montagem mesmo, deixando o porta-guardanapos pronto, onde vamos aplicar fazendo a costura da florzinha aqui na base da argola. Já preenchi toda a base da argola, cortei o fio, puxei, e esse fiozinho eu trago aqui pro avesso do trabalho. Eu já tenho o fiozinho inicial, que eu passo por dentro das laçadinhas. Aqui também vale aquele arremate com a cola, depois que eu passo por dentro das laçadas, trabalhar passando por dentro das laçadinhas e depois um pinguinho de cola. Aqui eu vou separar o fio. Na outra pontinha eu já fiz o mesmo processo. Eu dou os 2 nozinhos. Depois que eu dei os 2 nozinhos, eu passo por dentro das laçadinhas do ponto. E depois que eu passei por dentro de algumas laçadinhas, corto um pinguinho de cola e ele já fica arrematado para trabalharmos a parte da florzinha. Para montagem da florzinha, eu faço o seguinte, eu venho com a argola bem na parte central da flor, e aqui eu tenho a agulha de tapeçaria com o fio que ficou da própria flor, do arremate da flor. E agora eu vou fazer aqui, ó, uma costura quase chegando na pétala. Então, um pouquinho para baixo dessa parte da carreira dos pontos baixos, e aqui no final eu deixo um pouquinho também, para que ela não forme uma grande curvatura. Aqui eu faço o seguinte, eu passo na flor, na laçadinha do ponto. Eu não preciso ter exatamente, mas aqui bem no meinho, ó. Então, eu divido isso, deixando ela bem centralizada e trabalho fazendo a costura. Eu vou passar tanto aqui na base da argola, quanto, aqui depois eu corto as pontinhas, quanto na base da flor. Então, passo lá nas laçadinhas do ponto na base da flor e aqui na base da argola. Até chegar ali quase encostando na parte da pérola, igual começamos aqui, eu só vou deixar um espacinho. Só que eu repito isso dos 2 lados, porque se eu fizer essa costura voltada só pro lado direito, como está aqui, ela vai ficar, ó, ela não fica em pezinha. Então, o que eu faço, viro do outro lado, ó, eu costurei ali quase chegando. Então, ó, ela está centralizada, só que eu não chego até nas pétalas, e aqui desse lado também não. Agora, eu venho. E desse lado, eu vou repetir o mesmo processo, ó, eu passo na laçada, passo na flor e passo na laçadinha do ponto da argola.
Aí ele fica bem firme, ó. Ele vai ficar bem centralizado e ele fica em pezinho. Fica até bem firme lá no guardanapo. Aqui, até chegar quase no final também. E depois é só arrematar o fiozinho. Agora sim, a florzinha, ela já vai ficar em pezinha, ó. Ela já não fica mais nem para um lado nem para o outro, ela se mantém. Então, quando eu coloco o guardanapo aqui dentro, ela já fica bem certinha. É uma flor que ficou bem delicada, então fica bem bonitinha no porta-guardanapos. Aqui, claro que eu posso reforçar ainda mais essa costura, deixando ele bem firminho na base. E depois é só cortar as pontinhas e aplicar ali um pinguinho de cola em cada um dos arremates. Já finalizei o porta-guardanapos, arrematando as pontinhas e já coloquei no guardanapo para vocês terem ideia de como fica. E aqui também o porta-copos e o suplá finalizado. Dessa forma, eu finalizo o conjunto de suplá sereia. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!